Olá, estamos aqui para mais um episódio da série Caçadores de Boas Práticas de Gestão de Pessoas e a gente está aqui hoje com a Fernanda Favoreto da Volvo para conversar um pouquinho sobre trabalho remoto, trabalho presencial, quais são os desafios, as vantagens e desvantagens e o que a gente precisa fazer para cuidar quando a organização decide voltar para o presencial. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. Quero te convidar para se apresentar aqui para o público. Olá, bom dia, Lu. Obrigada pelo convite. Eu sou a Fernanda Favoreto, eu sou engenheira ambiental, sou VP da área de Real Estate em South America, da Volvo do Brasil. Eu trabalho na área de Real Estate e de gestão de serviços há 20 anos, fazendo toda essa gestão de facilities, serviços, toda a gestão de propriedade. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigada pela tua participação. E a gente tem observado no mercado um movimento em relação a esse pós-pandemia de muitas organizações que trabalharam durante todo esse período em trabalho remoto, agora migrando para um trabalho presencial, voltando para os escritórios. Então, algumas organizações permaneceram um tempo híbridas e depois decidiram, como decisão de negócio, ficar nesse trabalho remoto, o trabalho híbrido, e outras organizações têm feito um movimento de voltar para o presencial. O que você observou nesses últimos anos que em termos de vantagens e desvantagens desses dois modelos, né? Porque a gente não consegue chegar a uma conclusão absoluta para todos os negócios em relação a essas duas possibilidades, né, de trabalho. O que você observou de vantagens no modelo remoto e o que você observa de vantagens que está fazendo algumas organizações voltarem para o presencial? Bom, a primeira questão que eu vejo é que a gente entendeu que o ser humano ele é absolutamente adaptável. Então, a gente saiu do modelo presencial tradicional. E aí, da noite para o dia, todo mundo foi para trabalhar em casa, com pouca estrutura, sem saber como é que funcionaria essa dinâmica. E a gente acabou aí, né, com alguns percalços, mas a gente acabou se acostumando. Então, eu vejo que a gente é muito adaptável, muito mais do que a gente imaginava. E aí é até algo para a gente refletir, de que não necessariamente a gente precisa daqueles planejamentos enormes, daquelas fases, a gente consegue se adaptar. Mas enfim, voltando à questão do remoto e do presencial, o que eu vejo? O trabalho presencial, as vantagens dele, eles são as conexões que a gente consegue fazer dentro do ambiente de trabalho. Então, as conexões, elas são, para mim, mais verdadeiras. Você se conecta muito mais com a pessoa, não só com o profissional. E aí tem aqueles efeitos colaterais, né? Então é a hora do café, é a hora do almoço, é quando a pessoa fala do filho, quando a pessoa conta as histórias, porque a gente se conecta com as histórias das pessoas. Então a conexão eu vejo que ela é muito maior e facilitar as relações facilita tudo no ambiente de trabalho. Então isso eu vejo como uma grande vantagem. Uma outra vantagem que eu vejo é a rapidez com que as decisões são tomadas. Então, às vezes você está ali, você está com a pessoa do teu lado, você chama ela, pede opinião e uma decisão ela é tomada às vezes em 5 minutos. O que seria um pouco mais difícil, um pouco mais complexo no remoto. Uma outra questão é você saber se a tua equipe, se a pessoa está bem, você percebe se naquele dia, se ela está passando por um problema, às vezes ela não quer se abrir. Então eu vejo que esse olhar um pouco mais humanizado, ele é muito mais fácil no ambiente presencial. Tem outro ponto que eu acho muito importante também, é a questão da conexão com a empresa, é o senso do pertencimento ali dos valores da empresa, é a gente se conectar com a marca, a gente tá, porque na tua casa você não tá ali olhando a marca, você não tá olhando o teu produto, então eu vejo que isso fica muito mais forte quando a gente está no trabalho presencial. Porém, por outro lado, quais são as vantagens do trabalho remoto? Trânsito eu acho que é uma unanimidade, né, da gente economizar esse tempo no trânsito. A questão da vida pessoal, a dinâmica da vida pessoal, ela pode ser um pouco mais fácil, você poder levar filho em escola, você poder, enfim, comer mais saudável que você come na tua casa, você está num ambiente ali que você criou o seu espaço. Às vezes precisa levar o carro em algum lugar, você consegue fazer isso no horário do almoço, consegue ir para a academia mais cedo. Então eu vejo que a vida pessoal ela acaba sendo um pouco melhor valorizada no ambiente remoto, a gente consegue dar mais atenção para as coisas que a gente não consegue dar quando você tem esse tempo de trânsito, de deslocamento.
Eu vejo que tem uma questão de foco, de concentração. As pessoas, cada um tem o seu perfil e tem gente que precisa de um ambiente muito silencioso, né? Para conseguir ter foco, para conseguir pensar, para conseguir tomar decisões. Então, eu acho que isso ajuda muito. Pessoas mais introspectivas, eu vejo que elas se adaptam bastante ao trabalho remoto. Então, tem gente que consegue achar a sua dinâmica e conseguir fazer esse trabalho remoto. Mas, para mim, eu vejo que a grande vantagem, e o que eu mais tenho escutado, é a questão do trânsito e tempo de deslocamento. Isso que é curioso, né? Porque não existe um formato que funciona super bem para todo mundo ou para todas as organizações, né? Exatamente. Algumas pessoas justamente dizem que se sentem mais produtivas no presencial, outras se sentem mais produtivas no remoto. Isso vai... E também tem a variação do próprio segmento, da indústria que você está inserido, que às vezes tem peculiaridades, que tem algumas necessidades específicas. Mas existe também uma pressão. Então, a gente tem visto, assim, você navegando por diferentes localidades do mundo, né? Você tem visto essa dúvida, né? As empresas oscilando entre presencial e remoto. É mais um movimento local ou um movimento global? Observando, assim, outras localidades do mundo. Eu vejo que tem aqui alguma diferença das empresas multinacionais e das empresas locais. As empresas multinacionais, elas nem todas estão fazendo o que a gente chama do global, né? Pegar alguma coisa global e aí fazer os desvios locais, que seriam as adaptações locais. O que eu tenho visto é um movimento mais top-down, então mais impositivo das empresas, globalmente falando, para esse retorno. Mas o que eu vejo é que aqui localmente ele está chamando mais atenção, ressaltando aos olhos, porque não era uma prática brasileira, não era uma prática do nosso mercado, o trabalho remoto. Ele era um trabalho das big techs, enfim, mais relacionado à tecnologia, mas as empresas em si a gente não tinha esse costume. Então nunca teve esse questionamento do retorno. Agora que está tendo. E eu vejo que fora do Brasil já era bem mais comum. Então eu acho que as pessoas já estavam mais acostumadas com isso, do vai para o remoto, volta para o remoto. Então eu não vejo a discussão tão grande fora como eu estou vendo aqui. Porque aqui realmente está sendo uma questão. E até porque eu vejo que fora do Brasil, talvez Europa, Estados Unidos, é um pouco mais fácil essa mobilidade entre empresas, né, das pessoas. Então as pessoas, elas estão descontentes, ou a empresa está descontente, e a pessoa faz uma mobilidade entre empresas e está tudo certo. O que é um pouco mais difícil aqui no Brasil. Então, o que eu vejo é que vai ser um pouco mais difícil das pessoas saírem do seu trabalho, saírem da sua empresa por causa dessa decisão. Então, eu vejo que localmente a discussão ela é um pouco mais acalorada do que fora. E aí a gente já caminha para uma linha de quais são os riscos, né? Se uma organização decide voltar para o presencial, tomar essa decisão como instituição, quais são os riscos que ela pode ter que lidar com essa decisão? Os riscos que eu vejo primeiro, perder talentos, né? Porque pode ser que a pessoa ela entenda como aquilo inviabilize o momento dela de carreira naquela empresa, então perder talentos. Acho que esse é um risco bem importante das empresas já colocarem, que pode ser que tenha aí uma transição dentro da empresa. Um outro risco que eu vejo é a insatisfação das pessoas, mas a pessoa ficar trabalhando insatisfeita. E aí, às vezes, nem sempre a comunicação com a gestão ela é tão fluida, nem sempre essa abertura existe dentro da empresa. Então, pode ser que a pessoa fique insatisfeita e aí a reclamação ela não vai para o canal devido, né? Para o gestor dela ou para uma área de serviços. Ela acaba achando outras coisas ali dentro para reclamar. Então, para ficar insatisfeito, acaba virando uma pessoa um pouco mais agressiva, a pessoa que ela efetivamente não está satisfeita de voltar e ela acaba não tendo um canal de comunicação. Então, esse é um preparo importante também que as empresas precisam ter, de ouvir as insatisfações. Porque às vezes as insatisfações, elas são... Às vezes não, a insatisfação ela é sempre genuína. E a gente acaba não percebendo, vou te dar um exemplo do espaço pessoal. Quando a gente sai de um ambiente, de um ambiente mais tradicional de trabalho, então sua mesa, seu gaveteiro, o seu gabinetezinho de material de escritório, a gente não usa mais material de escritório, mas as pessoas têm esse apego muito grande. Onde é que vai ficar meu material de escritório? E aí eu sempre
convido para reflexão. Quando é que foi a última vez que você grampeou alguma coisa? O que mais grampeia? A gente não precisa mais disso. Mas o espaço pessoal da pessoa é importante. Então, a gente precisa dar para ela esse espaço para que ela tenha essa segurança. Então, ter esse preparo do escritório, ele é importante. A gente precisa convidar a empresa para fazer isso. E você trouxe um ponto antes, que é a questão da perda de talentos, de estar no radar da organização, que existe um percentual de pessoas que não vão ter esse interesse em voltar, né? E podem ficar entrincheirados. Eu gosto de usar esse termo, que foi usado anos atrás por uma revista, que falou assim, desses profissionais entrincheirados que ficam dentro da organização, insatisfeitos, dentro de uma trincheira, né? Não entregam o resultado que precisam e ficam acaba sendo ruim para o colaborador, ruim para a organização. Então é algo que a gente precisa prestar atenção, né? Porque existe um preço a se pagar, né? Do retorno 100% presencial. Estava conversando com colegas que moram na região de São Paulo essa semana e justamente discutindo isso, né? Cada localidade vai ter também uma peculiaridade, né? Uma coisa é o retorno para o escritório numa cidade onde a mobilidade é mais fácil. Outra coisa é quando a gente está falando de um grande centro como São Paulo, onde as pessoas levam em média 2 a 3 horas para chegar no escritório. Então, acrescentar essa carga diária é algo que definitivamente pode impactar no processo decisório de uma pessoa querer ficar ou partir. Além das pessoas que se mudaram dos grandes centros, estão morando na região metropolitana ou em outras cidades, e que até arcavam com o risco de vir 1 a 2 vezes por semana para o escritório para poder fazer um modelo híbrido. Mas daí no modelo presencial 100%, talvez a gente tenha que enfrentar essa flutuação de mão de obra, né? Então aí tem um ponto que é extremamente relevante em termos de risco, né? O que mais se observa que as organizações deveriam cuidar em termos de estrutura antes da tomada de decisão, né? Do retorno para o escritório. Tem algo mais em termos de estrutura? Você estava falando do posto de trabalho, estou vendo que as organizações estão voltando no modelo de coworking, né? Não tem mais a área, o espaço reservado para a área. Como é que isso tem acontecido nas organizações? Bom, a gente tem essa questão que você falou da mobilidade. Às vezes as pessoas elas se prepararam para um trabalho remoto, então elas mudaram de casa, elas foram para um sítio, elas foram para uma praia. Fora do Brasil ficou muito mais comum as pessoas fazerem homeschooling, então as pessoas moram num ambiente um pouco mais remoto e aí as crianças aprendem em casa, então enfim, as pessoas acabaram se preparando para esse trabalho remoto. Mas com relação ao preparo do ambiente de trabalho, o que aconteceu num período de pandemia? As pessoas foram para suas casas, elas criaram o seu ambiente de trabalho da maneira que elas, obviamente, que elas conseguem numa casa, né? Mas elas criaram o escritório delas, então elas criaram ali a mesa que elas gostam, com o porta-retrato que elas gostam, elas criaram um ambiente de conforto adaptado para elas. E aí o almoço era o almoço que ela fazia, ela trabalhava com a roupa confortável que ela queria trabalhar, com o cachorrinho, com o filho, então o ambiente estava confortável para ela. E aí quando ela retorna para o escritório, que pode ser, se for um escritório mais tradicional, um ambiente mais frio, com cores mais frias, né? Uma persiana blackout, não era aquela persiana que ela estava em casa, a pessoa já volta com um pouco de choque, porque ela estava naquele ambiente confortável para ela. Então, o escritório, ele precisa ter esse preparo de um escritório mais humanizado. Existe um conceito chamado ABW, que ele é um conceito que ele replica dentro do escritório o que a gente tem na casa da gente. Então, você tem o seu ambiente de foco, então você tem ali a sua mesa, que é a mesa designada, aquela mesa tradicional de trabalho, ou você tem um ambiente colaborativo, que é um ambiente mais colorido, é um sofá, que ele representaria ali a tua casa. Ele tem uma copa preparada, que é uma copa, não só aquela copa do cafezinho, ele é aquela copa que você pode trazer tua comida, pode trazer tua fruta, você pode fazer uma reunião ali, ou seja, as pessoas elas se reúnem muito na cozinha, né? Então, ter esse ambiente preparado, onde ele replique o nosso comportamento, ele é muito importante. Então, você ter um escritório receptivo, lógico, a gente sabe que isso implica muito em custo, mas você ter um escritório preparado para que as pessoas façam efetivamente o que elas têm que fazer dentro do escritório, que elas não poderiam fazer na casa delas, é importante.
Porque trazer para aquele ambiente onde a gente tem só aquelas mesas do trabalho, que você vai trabalhar ali focado, isso acaba gerando mais insatisfação das pessoas do porquê que eu tenho que vir para cá fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia na minha casa. Então, você convidar as pessoas para um ambiente onde elas vão poder performar com a questão da interação, ele é importante. Então, você tem que prover ali o teu espaço de ambiente de trabalho, onde as pessoas possam fazer essa conexão, onde tem esse ambiente colaborativo, onde tem esse ambiente onde você possa sentar ali com o teu colega, como a gente está sentado aqui, que é um ambiente muito com menos hierarquia e menos formalidade, porque você não coloca uma mesa de reunião na frente, você vai chamar o teu funcionário para conversar, você está ali com 2 poltronas, você já quebra aquela pressão inicial, aquela tensão. Então é extremamente importante a gente ter esse preparo do escritório, esse aconchego do escritório. E aí não só a parte de escritório, mas toda a experiência do colaborador, ela precisa ser repensada, né? Porque a gente está falando muito da experiência de você ir num restaurante, da experiência de uma viagem. Então, a experiência do ambiente de trabalho, ela também precisa ser boa. A questão do estacionamento, a questão do transporte, como é que você vai fazer, dos acessos. Então, a gente tem que parar um pouco de pensar nisso só, de que venham, trabalhem, performem e vão embora, mas dar essa experiência mesmo para a pessoa, ela é extremamente importante. Aí a parte de refeitório, ou vale-refeição, ou até, como eu comentei, você dá um bom espaço para que a pessoa possa trazer uma comida de casa e ela esquentar ali. Então, reproduzir o conforto que a pessoa passou a ter em casa dentro do escritório, ele é bem importante. E você trouxe alguns pontos importantes para recapitular aqui. Você falou primeiro da escuta, pensando numa liderança humanizada, pensando num cuidado nesse retorno para o escritório. Primeiro, a escuta das preocupações, né? Então, Exato. escutar genuinamente as preocupações de quais são os desafios que cada um vai ter ali, até porque podem ter desafios bem diferentes, não tá todo mundo no mesmo barco, né? As realidades são diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o preparo do escritório, o preparo do ambiente. E o terceiro ponto que você trouxe, você não falou de uma forma direta, mas me chama a atenção, que é que as pessoas possam enxergar vantagem. Exatamente. Que elas possam enxergar valor no presencial. Porque claro que tem valor estar remotamente, né, em termos de qualidade de vida e tal. E não tem como negar, não tem como a gente dizer assim, não, isso é uma percepção equivocada. Não, é a percepção e é a realidade das pessoas. Mas qual é o valor de estar ali no presencial e como é que a gente mostra esse valor? Porque os dois, eu até trazendo referência, saiu um artigo recente da McKinsey falando exatamente sobre isso, que tem vantagens e desvantagens nos dois modelos, né? Tem o que se adapta a um segmento ou não se adapta a outro segmento, e as organizações elas vão se acomodar agora naquilo que faz mais sentido para elas. Mas a gente precisa mostrar esse valor de uma forma concreta, e às vezes o concreto tem a ver com o ambiente de trabalho, tem a ver com essa também comunicação do valor, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa tua fala da questão da pessoa enxergar a vantagem, enxergar o valor do porquê que ela está passando as barreiras que ela entende que existem, né? Então, o trânsito, deixar de estar em casa, com o filho, enfim, com a sua família. E aí, esse ambiente, que é um ambiente onde a gente passa muito tempo, ele precisa ser convidativo. Então, você precisa ter um ambiente, como eu falei, com conforto, um ambiente que atraia. Tem vários estudos da questão do ambiente de trabalho. Então, precisa ser mais gostoso, minimamente mais convidativo, ou que facilite a tua interação com os outros, que é o que eu vejo que é a grande vantagem do presencial. O ambiente de trabalho ele precisa proporcionar isso, e ele precisa não só proporcionar de uma maneira impositiva, de você saiu de um escritório super tradicional e aí você voltou num escritório super lindo, colorido, tal, com ambientes convidativos, mas que é um lugar que a gente não ensinou as pessoas a usarem. Então, que não tem essa gestão dessa mudança. Então, por exemplo, se você simplesmente olhar o que era antes e o que é depois de um escritório desse, você pode até pensar, nossa, mas tiraram mesas e colocaram sofás, as pessoas vão trabalhar em sofá? Não, não é isso. O sofá, ou enfim, aqueles ambientes mais bonitos, mais modernos, ele é um ambiente para você ter uma conversa, ele é um ambiente para você quebrar a tua hierarquia, ele é um ambiente para você ter uma reunião rápida, mas a gente precisa ensinar as pessoas, ou minimamente mostrar essa vantagem. Então, é extremamente importante a gente ter algo
que atraia as pessoas e que as pessoas entendam que ali funciona, que as pessoas entendam, ou minimamente que existem vantagens. Para ela pode ser que não funcione, mas que tem vantagens, que ela pensa assim, nossa, vou tentar aqui, porque vou colocar o pezinho na piscina, porque pode ser que isso aqui funcione para mim. Então tem algo aí que você está trazendo que as pessoas vão ter que reaprender. Muito. Não é? É curioso, a gente teve que aprender a trabalhar remotamente. Talvez a gente esteja aprendendo ainda, né? Porque uma das justificativas para voltar para o trabalho presencial é porque as agendas estão cheias de reunião, é uma atrás da outra, porque a gente não tem... para a gente conversar com alguém no meio de trabalho, a gente tem que marcar uma reunião. Isso. Né? Então, até um representante da Amazon falou recentemente numa revista, dizendo exatamente isso, que uma das razões era para as pessoas interagirem mais sem ter que estar em reunião o dia inteiro, né? Então, mas precisou ter um aprendizado nessa linha e agora vai ter que ter um novo aprendizado, né, no retorno de como é que a gente vai funcionar agora nesse tipo de ambiente, o que a gente aprendeu ou o que a gente não quer mais repetir do passado e que a gente quer fazer diferente agora nesse novo espaço, nesse novo momento, né? Sim. Tem até eu vi uma vez um estudo de uma médica, não vou me lembrar aqui de onde, que ela falava da questão do cansaço da tela, né? Deve ter vários estudos, mas esse que eu vi, ele falava especificamente da questão do trabalho remoto. Que uma das coisas que também nos ajuda o presencial é exatamente o que você falou. A gente, para você falar com alguém, você vai precisar de uma tela. Então, vou pegar o meu exemplo. Eu dependo absolutamente de todas as pessoas que trabalham comigo. Então, cada vez que eu vou ter que tomar alguma decisão ou vou ter que fazer alguma análise, eu dependo do input de quem está ali, porque eles são os especialistas. Então, eu passava, quando eu trabalhei um período de casa, eu passava absolutamente às 8, 9 horas de trabalho com uma tela, falando com alguém através de uma tela. Porque, enfim, não tinha outra maneira. Então, esse descanso de tela que a gente tem no presencial, essa conversa onde você vai falar com alguém, preciso falar com tal pessoa, vou atravessar ali no outro prédio, você já dá uma respirada, né? Você dá... você refresca a tua mente, você dá uma caminhada, ou até o café, porque o café às vezes é um grande momento de você passar 2 minutos que você vai ali, vai buscar um café. Na verdade, nem é o café que você quer, né? Você quer só dar uma respirada. Então, esse descanso de tela, ele também é importante pra gente, não só o descanso, mas essa refrescada, né? Na mente da gente. E eu fiquei pensando aqui, pra gente ir fechando esse episódio, o que não falar como líder agora? Vou te convidar, né, a pensar no papel de líder e já me veio uma frase na cabeça. Veja se vem alguma para você. Tá. Acabou a festa, né? Agora não vai mais ter pipoca na sessão da tarde. Como se alguém tivesse comendo pipoca em casa e trabalhando, né? Normalmente, pelo menos o que eu acompanhei, muitos profissionais, eles trabalhavam mais do que no presencial, né? Porque não faziam interação nenhuma, como você falou, 9 horas na frente da câmera. Então ninguém tava comendo pipoca em casa, né? Vem algo mais assim do que não falar como líder nesse retorno para o escritório? Vem, e essa tua frase, quando você começou a pergunta, foi exatamente isso que eu pensei. Eu escutei muito isso, de que, nossa, agora a gente vai efetivamente voltar para o trabalho. Não, a gente já estava trabalhando muito. E eu, particularmente, acho mais cansativo o trabalho de casa, porque, como a gente está falando, a estrutura não é a mesma. Eu não tenho a cadeira que eu tenho no escritório, não tenho a mesa, não tenho a tela, enfim, muito tempo de tela. Ele é muito cansativo. E eu gosto muito dessa interação. Essa interação, ela me descansa, né? Você conversar com o outro, você ir lá e almoçar, enfim. Mas o que não falar, a primeira coisa é desqualificar o trabalho que foi feito, ou o trabalho que é feito, né? Em casa, que a pessoa se empenha e tudo mais, que às vezes está ali com o filho, mas ela não está dando atenção pro filho porque ela está numa reunião. Então, o não desqualificar. E aí eu acho que isso vai em linha com todas as outras frases. O que a gente falou da questão do espaço pessoal. Não desqualifica a dor da pessoa, porque para ela, às vezes, aquilo pode ser muito importante. Para ela pode ser a razão dela estar no trabalho ou não. Eu acho que essa questão de filhos, ela é bastante importante. A pessoa, ela criou o hábito de levar ou buscar o filho na escola, então, e agora ela não está conseguindo fazer isso. E a pessoa, ela está sofrendo, porque ela está ali meio de, puxa, podia estar indo buscar meu filho na escola, eu não tô... Então não desqualifique a dor da pessoa, o desconforto da pessoa, né? De dizer que, ai, que frescura, mas a gente tá aqui para trabalhar. Então, não desqualificar a dor do outro, para mim, eu acho que é o mais importante. E aí, poder, talvez, né, pensando aqui,
junto com você é olhar a dor de cada um. Exato. Olhar e entender que não tá todo mundo no mesmo barco, que tem situações diferentes. Eventualmente você pode ter alguém que tá, por exemplo, amamentando, né, e que vai ter que ter essa privação, né, de uma etapa importante na vida. Então, dá para adaptar? Dá para fazer adaptações se a tua organização permitir, né? Fazer adaptações para pessoas diferentes por um período específico, porque elas estão numa situação diferente. Eu acho que cada vez mais eu vejo que o olhar humanizado que as empresas estão falando tem a ver com customização, com talvez não dê para generalizar para todo mundo. Algumas pessoas vão ter que ter situações diferentes ali de manejo, né? Claro que a organização tem que criar uma regra, né? Criar algo que seja uma diretriz, mas talvez você como gestor possa ter esse olhar mais individualizado e talvez negociar situações pontuais ali que precisam de um apoio maior, né? Eu gosto muito dessa questão da individualização, porque é onde a gente consegue valorizar genuinamente as pessoas, né? Dando para ela o que ela necessita, lógico, dentro de algumas limitações que a empresa tem. Então, por exemplo, como a gente comentou, de pessoas que se mudaram, você precisa dar um tempo para a pessoa, né, voltar. Então, você precisa dar um tempo de achar um apartamento, ou enfim, vai vender o sítio, não vai vender o sítio, vai voltar da praia, não vai. Então, dar este tempo para a pessoa se adaptar. Às vezes a pessoa mudou as crianças da escola, né? Então, ou enfim, leva o seu pet numa outra creche. Como é que você vai fazer para adaptar isso tudo para a pessoa? Para a pessoa aquilo é importante. Então, você vai dar um tempo de adaptação. Ou eu tive um caso, essa semana um colega meu me trouxe, e que tem um funcionário dele muito bom que está terminando o doutorado, mas que ele chega em casa meia-noite, ele mora longe. Então, será que o que a gente poderia fazer? Dá para fazer uma hora de começo de trabalho mais flexível? Porque para ele chegar em casa meia-noite e estar ali às 8 é bem complicado, e é uma pessoa brilhante, uma pessoa que merece. Então, essa individualização eu acho extremamente importante. Tratar caso a caso é bem importante nesse momento de transição, nesse momento de desconforto, de quebrar paradigmas, das pessoas às vezes terem que abrir mão de algumas coisas para voltar para o presencial, até elas acharem valor no trabalho presencial. Obrigada, Fernando, pelo teu tempo. Obrigado por compartilhar a tua experiência em relação à questão do remoto, do presencial. Eu espero que isso tenha inspirado organizações e profissionais que estão assistindo a fazer uma transição saudável, produtiva e cuidadosa das pessoas. Muito obrigada, eu que agradeço o convite.